Eis que eu envio um anjo diante de ti, para te guardar neste caminho e te levar ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos fariseus e aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes, os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas. Com o nosso texto sagrado extraído da Bíblia, do capítulo 23 do livro de Êxodo, verso 20 até o 24, estamos convidando a todos para mais um momento meditar conosco nesta bendita, preciosa palavra, palavra de vida, palavra de ensinamento, de exortação, de correção, palavras que nos exorta a andarmos em obediência ao Senhor Jesus Cristo. O que é o segredo? Andar em obediência. Nosso texto da Bíblia, lido aqui, nos chama diretamente a isso, a andarmos em obediência, a nos guardarmos diante de Deus. Como diz Êxodo 23, 21, guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Interessante que o Senhor disse a Moisés e Moisés, o povo, que se eles diligentemente ouvissem a voz de Deus e fizesse tudo o que Deus estava dizendo, orientando, falando a eles, os inimigos deles se tornariam inimigos de Deus. Já pensou nisto? Israel era uma nação que tinha muitos inimigos. A nação dos fariseus, cananeus, heveus, jebuseus, amorreus, eram nações violentas, sanguinárias. Eram nações que invadiam outras nações, levavam como escravos jovens, matavam os velhos, violentavam as donzelas, as crianças. Aquelas nações sacrificavam nos seus altares aos seus deuses que não eram deuses, deuses mitológicos. E Deus disse que se Israel ouvisse a voz do seu anjo, seu mensageiro, Deus disse que se Israel escutasse a sua voz e obedecesse, Êxodo 23, versículo 22, diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Esse é o problema. Muitos ouvem a voz, mas não fazem aquilo que Deus diz para fazer. Aqui está escrito: se ouvires a minha voz e fizeres tudo quanto eu te disser. Você tem feito, prezado ouvinte, aquilo que Deus diz para fazer? Quando Ele te chama ao arrependimento, tens tu arrependido de seus pecados? Quando Ele te chama a descer as águas batismais, como um sinal de arrependido, homem que reconhece ser um pecador, débil, frágil,
necessitado da graça e do sangue de Cristo? Tem você descido às águas em nome de Jesus Cristo? Dado tantas vezes que Ele já te chamou, te deu oportunidade? Temos nós ouvido e praticado, feito diligentemente, Êxodo capítulo 23, versículo 22, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu te disser, então serei inimigo dos seus inimigos. Ora, como é bem-aventurado aquele que obedece, aquele que respeita, aquele que submete-se à voz de Deus. Por isso que neste programa de hoje, ouça a voz do Senhor Deus falar contigo, mas não só ouça. Paulo escreveu aos Hebreus 4:7: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não só ouça. Êxodo 23, verso 22. Ouça e obedeça esta voz que fala contigo. Isto é uma das maiores necessidades, se não for a maior necessidade que o ser humano tem. Você pensa assim, eu tenho a necessidade de um melhor emprego. Pode que seja verdade. Eu necessito de amigos, sim. Eu necessito disto, aquilo outro, verdade. Eu não diria que você não precisa de tantas coisas naturais aqui para sobreviver. Eu preciso de um casamento, eu preciso de um filho, Nós seres humanos somos necessitados de muitas coisas. Mas a maior necessidade que nós homens temos aqui nessa terra, pelo que eu estou lendo aqui na Bíblia, é ouvir e diligentemente praticar, obedecer o que Deus fala, o que Deus diz. Por isso que o Senhor Jesus, Ele disse nos Evangelhos, São Mateus, capítulo 7, versículo 23 até o verso 27. O Senhor Jesus disse que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sensato, que edificou sua casa sobre a rocha, que vindo os ventos, os rios contra ela, a casa não sucumbiu. Mas ele diz que o insensato, aquele que, como a maioria dos homens, são apenas ouvintes esquecedores. O insensato que ouve e não pratica, ouve e não cumpre diligentemente, como está escrito em Êxodo, capítulo 23, versículo 22, aquele que ouve e não pratica. A Bíblia diz, assemelhá-lo-ei ao insensato que constrói sobre o aterro, sobre a areia movediça, que vindo os rios, os ventos, as lutas, as pressões, logo aquela casa desaba, sucumbe-se, entra em total ruína. Jesus diz, grande será a sua ruína. Ruína por ouvir a voz de Deus falar, mas não obedecer. Por isso, ouça a voz de Deus falar contigo e obedeça, porque ouvir apenas, muitos ouvem, porém não discernem aquilo que a voz está falando. Quantos já ouviram e não discerniram, e por não discernir que era Deus falando, grande foi a ruína. Muitos na história, muitos mesmo nos dias bíblicos de Jesus, dos apóstolos, dos profetas, dos patriarcas, lá da antiguidade, mesmo desde lá do velho pacto, que Deus usava também tremendamente seus profetas, como Moisés, como Jeremias, Isaías e tantos outros. A maior queixa deles era que o povo não dava ouvido à voz de Deus que ecoava através deles. Muitos ouviam, sabiam até mesmo que era Deus, mas eles transgrediram assim mesmo a palavra, como Balaão, aquele profeta de cifrão nos olhos, profeta mercenário. E há muitos filhos de Balaão hoje. Aquele Balaão, Deus disse para ele, não vá amaldiçoar o meu povo, Números capítulo 23 em diante. Mas ele foi teimoso. Deus falou para não ir,
Ele insistiu e até orou e pediu a Deus: Deus, tu dissestes para mim não ir, mas eu quero ir. Meu coração pede para mim ir. Eu estou com desejo de ir. Não deveria questionar a Deus por aquilo que a Bíblia diz que não deveria fazer. Mas ele foi pedir. Deus disse para não ir. E ele não ouviu, não escutou. Não ouvir, não escutar é não descer. Às vezes ouvimos pessoas dizer: mas não desceu no meu coração. É isso que é não ouvir, não descer no coração. Porque se ouve, é com o coração. Se enxerga, é com o coração. Balaão não estava enxergando e ele desobedeceu mesmo ouvindo a voz de Deus. E por ouvir a voz de Deus e desobedecer aquilo que Deus estava falando, ruínas. Foi amaldiçoar o Israel de Deus. Foi fazer um meio, elaborar um plano para poder enganar aqueles que eram os ungidos do Senhor. Armou contra os filhos de Deus, que estavam cumprindo a vontade de Deus. Haviam saído do Egito e estavam rumando, viajando para aquela Canaã, aquela terra que Deus havia prometido a eles, que emanava leite e mel. Eles estavam seguindo o caminho que Deus mandou. E lá foi um mercenário para poder enganá-los. Um homem que dizia ser profeta, mas não ouvia a voz de Deus, não se inclinava, se encurvava perante ela. E muitos na Bíblia foram assim. Há uma palavra no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 26, acerca de um homem de Deus, lá da cidade de Judá, que foi profetizar na cidade de Betel. E a Bíblia diz que este homem de Deus veio e clamou fortemente, profetizando contra o altar. Clamou contra as abominações que havia invadido a casa de Deus, contra os sacrifícios que estavam sendo oferecidos, mas que não chegavam nas narinas de Deus. Pelo menos chegava como atos abomináveis, como muitos cultos, muitas canções, muitas doutrinas, muitas igrejas, em nome de Deus, sacrificam e adoram, mas são coisas abomináveis. É como Caim quando fez um sacrifício. Aquilo não chegou para Deus. Era bonito, tinha um melhor cheiro, aparentemente, humanamente falando, que o sacrifício de Abel. As hortaliças e lindas frutas de Caim tinham um cheiro e um aspecto muito mais bonitos do que o sangue do cordeiro imolado que Abel estava sacrificando a Deus. Mas Deus não aceitou aquela oferta de Caim. Assim está o mundo. E a Bíblia diz que esse profeta que foi lá e pregou e profetizou contra aquela cidade de Betel, contra aquele altar que estava trincado, aquele altar que fendeu-se e a cinza derramou, diz a Bíblia. A Bíblia Sagrada diz que Deus mandou aquele profeta ir lá profetizar contra Betel, mas que, olha Deus falando, Deus disse àquele profeta que naquela cidade onde ele fosse pregar, não era para ele dormir lá, nem tomar água lá, nem comer pão lá naquele lugar. Se Deus mandou não comer, não beber água e não pousar naquela cidade e voltar pelo mesmo caminho que foi, é porque deveria ser feito daquela maneira, porque o Senhor é onisciente, onipresente, conhece tudo. Ele queria precaver o seu profeta, evitar que ele passasse por alguma situação, Deus querendo livrar o seu profeta. O profeta cumpriu parte da palavra, foi, profetizou, falou a verdade, mas só que passou um pouquinho, veio um outro profeta, um outro pregador e disse para ele assim, ó, fica na minha casa, come aqui conosco, bebe água aqui conosco. Aí esse profeta disse, não, o Senhor me disse para não comer, não beber, não pousar. E aquele profeta com um espírito de mentira disse ao outro, não, o Senhor também falou comigo para falar para você dormir na minha casa, comer aqui conosco, ficar aqui, amanhã pela manhã você vai embora.
você está cansado, amanhã você segue viagem. Ora, e não há de ver que o bom profeta que profetizou contra Betel, que condenou o pecado, que falou a verdade, que ouviu o Senhor parcialmente, não adianta ouvir o Senhor parcialmente. Você tem que ouvir a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia diz que esse homem ficou lá. Isso está no primeiro livro de Reis, capítulo 13. Você pode depois ler as Escrituras e tomar essa história que nos dá tantas lições, tantos ensinamentos. A Bíblia diz que ele dormiu, por ali ele ficou, quando Deus havia dito para ele: não comerás pão, não beberás água. 1 Reis 13:17. Nem tornarás a ir pelo caminho, porque foste. Mas o outro o tirou de cabeça. Bons homens às vezes são tirados de cabeça por outros. Bons pregadores, sinceros em seu coração, são tirados de cabeça por outros pregadores também. Como esse profeta foi tirado de cabeça por outro profeta também. E a Bíblia diz que ele desobedeceu a Deus ali, ele dormiu, comeu, bebeu, fez tudo que Deus disse para ele não fazer. Não é assim que está o mundo? Fazendo tudo que Deus disse para eles não fazer? Deus disse que homem não deitará com homem, mas eles estão fazendo tudo que Deus disse para não fazer. Deus disse que nós deveríamos viver uma vida separada, santificada, em comunhão com Ele. Deveríamos arrepender dos nossos pecados, sermos batizados em nome de Jesus Cristo. Deveríamos fazer parte do pão, do vinho, da ceia do Senhor, ter um compromisso mais estreito, uma comunhão mais íntima com Deus. Mas os homens fazem tudo o que Deus disse para não fazer. Deus disse em sua palavra que deveríamos crucificar o velho homem, abrir mão das obras da carne, mas queremos viver pelo esse mundo natural, de prazeres, carnal, fazendo tudo o que Deus diz para não fazer. Ele não ouviu a voz de Deus no tocante a voltar, a não comer e não beber naquela cidade. Ele ficou ali e no outro dia saiu de madrugada, depois que comeu, depois que bebeu. 1 Reis capítulo 13, versículo 23, albardou o seu jumento e foi-se embora. Porém, a Bíblia diz que um leão, 1 Reis 13, 24, Deus falou para ele não ficar ali porque queria livrá-lo de um leão. No outro dia, um leão o encontrou no caminho e a Bíblia diz, e o matou. E o cadáver dele estava lançado no caminho e o jumento dele parado ao lado dele. Olha, o leão comeu o profeta, matou o profeta que desobedeceu, mas não matou o jumento. O jumento ficou deitado do lado do cadáver. Deus disse, não durma lá, não passe por tal caminho, não fique lá, mas ele desobedeceu. Deus, quando fala algo, Ele quer te livrar, Ele quer te salvar, Ele tem o porquê falar. Por isso não fica questionando a palavra de Deus, não. Há um porquê, Deus sabe o que faz. Deus queria livrar aquele homem da boca do leão. Ele não percebeu. Faltou-lhe sinceridade. Deixou ser enganado por um espírito de mentira que usou também um religioso, um profeta, entre aspas, que foi usado por um espírito de mentira e fez o outro desobedecer. Há muitos profetas, muitos pregadores, muitas igrejas com aparência de piedade, mas está fazendo os homens desobedecer a Deus. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 14:34, que é indecente uma mulher ser pastora, pregadora na igreja. Mas há muitos profetas aí que eles dizem, não tem problema, é a mesma história de 1 Reis capítulo 13. Deus disse para não comer, não beber e voltar pelo outro caminho, mas eles dizem, não tem problema, eu também sou profeta do Senhor. Com que profeta você vai ficar? O Paulo da Bíblia que disse isso? Ou com estes profetas ungidos por um espírito de mentira, querendo anular a Bíblia, as Escrituras, dizendo que isso é apenas para outro tempo? Quer dizer, muitos profetas, pregadores, igrejas que acabam fazendo o povo pecar. Deus disse que ela deveria ataviar com um traje decoroso,
honesto, louvável, 1 Timóteo 2,9, e vem esses pregadores, ungidos com o espírito de mentira, como este de 1 Reis, capítulo 13, que fez o outro desacreditar da palavra do Senhor e fazer o que o Senhor disse para ele não fazer, e ficar aonde o Senhor disse para ele não ficar. Aí vem esses pregadores com o espírito de mentira e diz: "Minha irmã, fique à vontade. Não, minha irmã, pode se vestir como quiser, pode ir à igreja como quiser, Deus só quer o teu coração. Teu corpo fica à la volonté, à vontade, como diz os franceses, para que os homens te cobicem, te desejem, mesmo tu sendo uma mulher casada, e no último dia, no juízo final, serás julgada como uma adúltera, porque a Bíblia diz: aquele que olhar para uma mulher e a cobiçá-la no seu coração, já adulterou com ela." E você se veste indecorosamente, não cuida do templo do Espírito Santo, mostra as formas do seu corpo e os homens te cobiçam, e você pode nunca ter deitado com outro homem a não ser o teu marido. Mas a Bíblia nos mostra que no juízo final tu serás julgada como meretriz adúltera, porque insinuou, provocou. Você gostava de ser provocante, gostava de insinuar, gosta de chamar a atenção, os olhares de outros homens. Isto é adultério perante os olhos de Deus. Não é dessa sociedade que nada mais é pecado. Até homem e cadela se casar não é mais pecado. Até homem e animal se casar não é mais pecado. Está valendo tudo. Essa sociedade, quando o assunto é Deus, não serve nem um pouquinho de base, porque está de ponta cabeça. Olhe as faculdades, olhe as ideologias, olhe os ensinadores, olhe a pobreza dos nossos filósofos, dos nossos grandes pedagogos, o tempo inteiro trabalhando contra uma ordem natural que Deus colocou dentro do ser humano. Está no homem crer em Deus, está no homem a sede por adorar, mas tentam poluir, obstruir este canal, o qual levará o homem a reencontrar com Deus, se for desobstruído. Há profetas que levam os homens a desobedecerem a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o homem deve se santificar. E o homem chamado profeta, pregador, ele disse: não, você pode fumar, beber, se vestir como quiser, você tem liberdade, estamos na graça, tudo pode. Isto, siga esse caminho, viu? Um leão te encontrará um dia destes. Deus traz os seus ensinamentos em sua palavra para te livrar da boca do leão. Livrar da boca do leão é livrar da condenação. A Bíblia diz: o diabo, o vosso adversário, anda bramindo como um leão ao vosso derredor. A palavra da correção, da exortação, que te chama a uma seriedade com Deus, é para te livrar da boca deste leão. Não seja como esse profeta desobediente que não ouviu a voz de Deus e entrou em julgamento. E quantos entrarão em julgamento porque não ouvem a voz de Deus, mesmo ela falando, mesmo ela bradando? Como Caim não ouviu a voz de Deus no coração, ouviu audivelmente, mas não ouviu no coração, rejeitou a Deus. Ouviu, mas aquela voz não significou nada para ele. O que essa mensagem significa para você? O que ela significa para mim? Vamos refletir sobre isso? A Bíblia diz que Deus tem uma voz. Sim, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A Escritura diz: e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Apocalipse 17, uma mensagem, um profeta, uma voz. A última era a qual estamos vivendo diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo é o último mensageiro à terra, que vem falando com a voz de Deus, trazendo a revelação dos mistérios, descortinando toda a palavra, desvendando todos os enigmas, restaurando todas as doutrinas rudimentares da palavra.
chamando os filhos de Deus a uma boa ordem, uma boa conduta, a uma saudável doutrina de santificação, batismo do Espírito Santo. Mas temos ouvido esta voz? O que esta voz significa? O que estamos fazendo com esta voz que Deus tem enviado hoje na terra? Que é a palavra. A palavra de Deus é a sua voz que está ecoando. Todas as vezes que pregadores sinceros não a prega para agradar a alguém, mas prega segundo Deus para salvar, para alcançar a alma, o coração perdido. Todas as vezes que alguém a prega com esse comprometimento de levar uma mensagem que revela a hora que estamos vivendo, o dia que estamos vivendo, com o objetivo de tocar a alma, o coração do homem e mostrar que ele é pó, que ele é nada, que tudo aqui é passageiro e há um reencontro com Deus um dia destes, ou para a salvação ou condenação. Todas as vezes que pregamos esta mensagem da hora, isto é a voz de Deus, que representa graça para quem ouve e obedece, e julgamento para quem? Para aqueles que rejeitam. Como lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 13 e 14. Deus veio e disse a Noé: eis que é chegado o fim de toda a carne. É vindo perante a minha face. A terra está cheia de violência, e eis que desfarei os homens com esta terra. Deus enojado, a taça da ira se derramando. O homem irredutível não reconhecia, não voltava e não admitia Deus. E Deus diz: já que ele é tão irredutível, eu tenho que limpar essa terra. Não dá mais para continuar. E as coisas hoje estão tal como naqueles dias, se não estiver bem pior. E Deus mandou Noé fazer uma arca. Faze para ti uma arca de madeira. Passou as medidas, a madeira que ele tinha que usar. Esta voz de Deus esteve ali falando com Noé para fazer uma arca. Faze para ti e tua família uma arca. Aquela arca era a salvação, era o escape. Agora, Noé obedeceu. Que tal se Deus mandasse ele fazer e ele não fizesse? Ele imediatamente se comprometeu com o programa de Deus e foi construir a arca. Se ele não fizesse, ele também seria condenado. Deus disse a ele o que ele tinha que fazer. Agora era com ele. Se ele não fizesse, ele pereceria nas águas do dilúvio também. Mas ele foi obediente e se salvou. Todos quanto não obedeceram, não entraram, pereceram. Deus já falou com você o que você tem que fazer para escapar da condenação, do inferno, do juízo do trono branco, para se salvar. Deus já falou. Dê o teu primeiro passo, arrependimento, batismo em nome de Jesus Cristo, para apagar os teus pecados, tua vida pregressa, ser lançada debaixo do sangue de Jesus Cristo, que perdoa, inocenta o pecador. Deus já falou. Agora cabe você vir. Cabe você agora construir esta arca. Obedeça a voz. Mesmo Noé tendo ouvido a voz, se ele não obedecesse, ele pereceria. Ele obedeceu e se salvou. É isto. Ouça, receba, entre em ação, obedeça essa voz, obedecer essa voz, obedecer a palavra, submeter a palavra, é salvação para a tua alma. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor a te chama. Eu sei que você escutou a voz dele hoje, mas isto será juízo para ti, se não obedeceres. Venha fazer a tua arca, venha sair de Sodoma, venha atravessar o mar, caminhe para a tua Canaã. Deus a ti chama, ó caro amigo pecador. Abra teu coração e entrega-o nas mãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e te ajude. Amém, Senhor.